Estamos aqui de volta para mais um Grana Preta, né, Filipão? Tô vendo que você está exibindo um troféu aí hoje. Eu tô feliz, é o meu caneco, né? Que eu roubei de você, eu reavi o título de campeão mundial do Gran Turismo, né? Você apelou, né? Pegou aquela Lamborghini ali, não dá pra ganhar, né? O turbo, né? Eu pus o nitro, né? Tudo bem, eu vou com a minha canequinha aqui do É a minha vingança, né? Assim como os gestores se vingaram do Banco Central, que não subiu o juro, eles se vingaram aumentando as projeções de inflação porque eles perderam dinheiro. Sim. Cada barbaridade que falam por aí, né? Mas o Banco Central tem se comunicado mal, né? Tem muito mal, né, Filipão? Cada diretor fala uma coisa, né? O Altamir fala uma coisa, o Almir fala outra, o Aldemir fala cada um. O Altair. Altair, O Altair tem um tio chamado Altair. O Aldemir. Ele é amansador de cavalos. Olha só. Ele monta em burros, mulas e a especialidade dele é mesmo mulas. Sim, no pelo. No pelo, é. Legal. O Altair. Mas, putz, cara, tá uma bagunça isso aí, né? Tipo, essa semana a gente viu o cara falando, assim, praticamente prometendo queda de juros, né? Falando, pô, o ambiente externo tá altamente deflacionário ou desinflacionário, né? Que você preferir. E o hiato do produto também. E hoje, outro diretor falando, não vai ter aumento de juros, esse ano é Selic estável, porque você tem inércia inflacionária, a expectativa está totalmente desalinhada, né? Então, assim, quem que você vai acreditar, né? E o Pombini não fala nada, né? Graças a Deus, né? Pelo menos isso, né? Você assistiu o Kagemusha, do Akira Kurosawa? Não vi. É um filme de 1980, né, do Kurosawa, em que ele fala da importância das autoridades serem percebidas pela planície de uma forma que eles têm um certo poder, né? Por isso que o Kagemusha, o cavaleiro Shenji, ele morre, é seríssimo isso, ele morre e ele no leito de morte dele ele obriga que os seus súditos, alguns próximos, ele combina com alguns próximos ali que ele tem um sósia que ele vai fingir que é o próprio guerreiro, porque aí isso mexeria com a morte dele afetaria negativamente os brios dos demais súditos e os adversários se animariam também, né? Porque o grande guerreiro teria morrido. Então você tem que fingir que você é uma autoridade representativa, né? E aí, obviamente, ele é descoberto, né? Uma hora que ele vai subir no cavalo, aquele cavalo não havia sido amansado pelo meu tio Altair, ele cai do cavalo e nesse momento ele é descoberto porque as pessoas chegam para ajudá-lo e percebem que ele não tem as cicatrizes tradicionais do guerreiro original. Entendi. Então ele é descoberto e aí a perda de credibilidade afeta sobremaneira aquele exército, né? Assim então, como o Pombini foi descoberto quando ele estava trajando a vestimenta do Zika. Do Zika, né? O rei da Zika, né? Como vamos confiar num banqueiro central subserviente às campanhas publicitárias do governo, né? Cuja bandeira será a vitória sobre a Zika, que na verdade vai ser feita pelo próprio inverno, né? Sim. Então é curioso, né? Eu acho que, inclusive recebi hoje um gestor amigo nosso, né, de uma casa importante, pediu para vir aqui segunda para conversar conosco. Ele acha que a inflação pode em 2, 3 anos caminhar para 20%, né? Com essa inércia e essa falta de combatividade com a inflação. E o professor Luizinho, né, que sempre nos lembrava que a inflação no final era sempre de demanda, né? Que ele teria ouvido do professor Akerlof. Sim. É um fenômeno fiscal, né? Sempre um fenômeno monetário, mas sempre é o fiscal antes de ser o monetário, né? Então isso preocupa bastante, né, Filipão? A gente até publicou a tese do calote, né? Conhecida assim. Óbvio que você tem que ver o conteúdo para entender, porque tem esse nome, né? Mas tem muito a ver com inflação, né? Como a gente vai pagar, né? O governo vai tentar pagar a dívida pública através da inflação, né? E aí tem algumas sugestões ali para você se proteger disso, né? Mas não há como enxergar o governo pagando essa dívida de outra forma hoje, né? Não tem jeito, né? O que a gente está dizendo ali basicamente é verdadeiro, matemático a essa altura, que assim, ou você tem reformas pronunciadas, ou você tem crescimento do PIB pronunciado, ou você tem muita inflação, né? Ou você tem o calote. Reformas,
não sou eu que estou dizendo, né? Parece que está em terceiro plano, né? Ah, sim. Não tem a menor condição. O PIB não vai crescer mesmo. Então sobra basicamente o caminho do PIB e o caminho da inflação e o caminho do calote. Porque a inflação ela é um tipo de calote, né? Eu devo 10 para você, eu espero 5 anos para te pagar. 10 vale 2? 10 vale, eu te pago os mesmos 10, paguei a minha dívida. Uhum. Só que esse seu 10 que você recebeu é nada, né? Sim. E aí óbvio que ficam os detratores, né? Nos falando, né? E como diria o Taleb, se os meus detratores me conhecessem melhor, me odiariam ainda mais, né? Sim, meus detratores. Sob o sotaque do Raimundo Gadelha, né? Editor do nosso próximo livro, né? Exatamente. E o Gadelha adora essa forma maravilhosa, né? Com aquele lindo sotaque cearense que ele tem, né? Sim. E aí, eu falando dos detratores, e aí, você que recomenda a bolsa, né? Você que recomenda os títulos públicos, como que a gente fala para ir pro Tesouro Direto. Incoerente, né? Incoerente, traidor, né? As pessoas falam que eu sou traidor, né? Sim. E aí, esse mesmo gestor falava isso para mim hoje, que falava da inflação, assim, olha, as ações são em última instância ativos reais, né? Então, se tiver um plano na renda fixa, é melhor não que elas amem a inflação, né? Mas se tiver pricing power, né? Sim, exatamente. Então ela consegue sair melhor do que a renda fixa, que ela é corroída. Então dificilmente você vai conseguir se proteger de inflação melhor que a Ambev, né? Exatamente. Então as ações são ativos reais e, em última instância, aquelas com pricing power conseguem lidar melhor do que na renda fixa. E o Tesouro Direto, assim, curto, não vai calotar agora, e você tem formas dentro do Tesouro Direto de se proteger da inflação. Então, não há incoerência alguma, né? Ela, para quem entende um pouquinho como as coisas funcionam, ela é totalmente coerente e linkado, né? Formas que, inclusive, foram inventadas lá atrás justamente porque o governo usava a inflação como artifício para pagar dívida. Exatamente. E outra coisa, né, Durfão? E a Uzi Minas, né? Nossa. Uzi Minas, que meu tio Altair tá preocupado lá, que ele é de Minas, né? Então Sim. ele... Primeira frase do Beto hoje ao chegar na Empíricos, né? Recebi aqui o negócio da Uzi Minas, o impairment. Já começa com... Sim, situação... A gente falou de commodities semana passada, né? No último Grana Preta. Reversão à média, tá óbvio que é um papo para médio e longo prazo esse, né? Mas Uzi Minas é um sintoma de... Também assim, dentro de commodities dá para você fazer apostas inteligentes ou mais ou menos inteligentes, Sim. né? Vale vem se mostrando uma aposta inteligente, né? Desde que a gente falou, desde que o Beto também publicou uma análise muito legal, né? De como fazia sentido você se posicionar em vale para longo prazo. Mas a gente não fala isso de Uzi Minas. As duas são commodities, né? São situações bem diferentes. E o que me preocupa é que parece que, assim como a S&P está atrasada, né? Que rebaixou de novo, aí todo mundo ficou surpreso e prevendo queda de 3% do PIB para esse ano, né? Ou seja, já está mega atrasada, né? Uzi Minas está super atrasada também, né? Porque assim, o grande lance da conferência foi vamos cortar CAPEX. Assim, você corta CAPEX quando começa o programa, né? Exatamente. Agora não vai mais fazer diferença. É uma empresa ruim, historicamente, né? Com produtos ruins mesmo, problemas de dificuldade de escoamento, sócios brigando a todo momento, até hoje não se acertaram sobre o ajuste fiscal. Para mim, Uzi Minas, assim, quebrou. Não teria mais solução, além da recuperação judicial. Não tem nem aquele... assim, embora ela tenha um respaldo político, né? Até gerou uma coluna do Delfim, né? Mas assim, ela não tem o mesmo respaldo político que um Benjamin tem. Né? Que assim, é o cara, o nacional, né? Empresário. Não, é assim, é japonês, argentino, tá? Deixar os argentinos. Quebra mesmo. Mas assim, tem assim, só não é um short ainda porque vai saber, né? Se esses caras se acertam lá entre eles. Já começa esse lobby, essa coluna do Delfim, com todo respeito ao brilhante economista Delfim Neto, ele é brilhante mesmo, mas essa coluna eu achei bem esquisita. As motivações por trás vai lá saber quais são, porque surge num momento estranho. Me cheira esquisito isso aí. Então eu acho que começa esse caminho pro lobby para vamos salvar, né? E um governo que é salvão. Salvão, Ele adora, né? Esse tipo de situação. Como o próprio Delfim escreveu lá, né? São tantos empregos, né? Então... Né, pelo bem, né? Pelo bem. Isso. Não podemos dizer, pelo bem do mundo, vamos salvar a todos, né? Exato. Ou seja, socializa com todo mundo essas perdas aí. Mas é um ano, então, assim, as commodities deram uma subida, né? Mas é um ano complicado ainda, né?
Então eu acho que é um ano que o cara que soubesse posicionar para capturar de forma inteligente eventuais ralis, porque a coisa ficou barata... Comprar seguros, né? Tem que ao mesmo tempo comprar bons seguros. E a sorte é que há a possibilidade de comprar bons seguros barato, né? O dólar abaixo de 4 eu acho um seguro barato. Puts, tirando essa farra aí de muita volatilidade, tipo Petro, as siderúrgicas que a vol é muito grande e as puts ficam caras, as opções de venda, você, como o juro é muito alto no Brasil, os preços lá na frente, em tese, são muito grandes. Então os preços para baixo são tidos como, essa probabilidade dos preços ficarem baixos é uma probabilidade baixa, né? Então as puts fora do dinheiro são relativamente baratas no Brasil, de Brasil Foods, Ambev, Cielo... esse premium em bolsa que está caro, você consegue comprar puts barato. É um bom seguro para se ter, né? Você me falou algo parecido ontem. Eu estou copiando as suas ideias. E também comprar seguros contra o risco de não ganhar, né? Tipo, algumas calls podem se tornar interessantes também, né? Também. Vai e volta, mas assim, a gente perde a memória rápido, né? Mas assim, me impressiona o quanto o mercado às vezes reage no intraday a sítio do Lula, né? Assim, o Mota pode ganhar tem uma probabilidade de 1% do Mota ganhar do Pisciani, né? Então, óbvio que você acaba meio que sentindo isso no meio de vários outros fatores, né? Mas, assim, só o cheirinho da coisa já às vezes faz a bolsa dar uma esticada, né? Então tem que ficar esperto nisso também. O pessoal muito short, né? Então qualquer coisa vira. Mineradores e bancos subiram bastante, né? A galera muito short em nível global, né? Então uma faísca é suficiente para explodir para cima. Né? Maravilha. Fechou então. Um abraço.